Bom dia a todos, graça e paz do Senhor. Vamos começando mais uma vez a nossa semana juntos, pensando um pouquinho na palavra de Deus, trazendo para o nosso entendimento aquilo que a palavra de Deus tem revelado a nós, para que a nossa vida seja fortalecida através do entendimento correto da verdade do Evangelho. Semana passada a gente tratou sobre um tema importantíssimo das Escrituras, o tema da obra acabada de Jesus Cristo. A obra acabada significa a obra da redenção. Jesus realizou a redenção humana na cruz do Calvário e ele se ofereceu diante do Pai, diante de Deus, como o verdadeiro homem, o homem perfeito, que pudesse se apresentar por toda a raça humana, para que pudesse servir de substituto legal perante Deus por toda a raça humana, para que nós pudéssemos ter os privilégios dele. Então essa semana eu vou falar um assunto que é puro desdobramento disso que eu falei a semana passada, porque a semana passada eu falei sobre a obra acabada de Jesus. Essa semana eu vou falar sobre a identificação que nós temos que ter com Jesus pela fé. Amém? Para isso eu quero começar lendo um texto do Evangelho, do livro de Gálatas, onde Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos Gálatas, numa carta. Ele escreveu o seguinte, no capítulo 2, versículo 20, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nesse texto Paulo está falando que ele estava vivendo de uma maneira que todos os cristãos têm que viver, através da identificação com Jesus. Se você não entender isso, a sua vida cristã é uma caricatura do que deve ser. Porque o que nós estamos vivendo para Jesus não é uma tentativa de agradar a Deus através dos nossos próprios esforços. Tem muita gente que vive para Deus com essa tentativa diária: eu preciso agradar a Deus, aí eu preciso fazer força para andar direito, e eu preciso conquistar Deus através das minhas ações. E aqui eu preciso ser bem claro que os atos e as nossas atitudes corretas são bem-vindos, mas não são eles que constroem a nossa unidade com Deus. O que nos une a Deus é o que Jesus realizou por nós, é a sua justiça perfeita que nos une ao Pai. Amém? Então identificação o que é? Identificação é: Jesus se identificou conosco, com o nosso pecado e com a nossa fraqueza, para que nós sejamos identificados com Ele, em justiça e em poder. Então a identificação na verdade é uma troca de papéis. Ele toma a nossa fraqueza e pecado sobre Ele e nos dá de volta a sua identificação, a sua justiça, a sua retidão, a sua glória, o seu poder. Então, para que a gente possa andar em harmonia com Deus, a gente precisa aprender pela fé a se identificar com quem é Jesus para nós. O que Ele é para nós, assim somos nós. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. De verdade, no Espírito. O que Deus realizou em nosso Espírito é uma obra permanente. E Ele colocou o Espírito de Cristo dentro do nosso Espírito. Você tem que acreditar nisso. Jesus vive dentro de você. Se você é um cristão de verdade, você tem que ter o Espírito de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é filho de Deus. Então o que de fato nos une a Deus é o Espírito de Cristo que habita em nós, no nosso Espírito. E o Espírito de Cristo só pode habitar em nós porque Ele fez uma obra perfeita em nosso Espírito. E eu quero falar isso constantemente para os irmãos, porque se você não entender que o teu Espírito em Cristo foi regenerado de uma vez por todas, que o teu Espírito é perfeito, que o teu Espírito é habilitado com poder pelo Espírito Santo, você não vai entender nada do que Paulo fala, você não vai entender nada do que o Evangelho traz para você. Se entendermos que o nosso espírito está absolutamente pronto para
a glória, a gente não entende Jesus, a gente não entende a identificação que a gente tem que ter com Jesus Cristo. Porque essa identificação, ela acontece com o nosso espírito, né? Então, a nossa alma é fraca. É o que Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. O que é a carne? É a nossa unidade de alma e coração, que pode ser afetada pela fraqueza, pelo pecado, pelas tentações, pelas dúvidas, pelas ansiedades, pelos sentimentos, né? Tudo isso é uma área que a carne, a natureza antiga, pode atuar. A natureza antiga, a obra que Jesus realizou em nós, ok? Jesus realizou uma obra de regeneração do nosso espírito. E é no nosso espírito que nós estamos identificados plenamente, perfeitamente com Ele. E você vai ter que aprender essa semana isso para que você tenha vitória absoluta na sua vida. Para que você não viva se baseando nos seus sentimentos fracos, nas suas tendências pecaminosas, nas suas inclinações carnais. Você não se identifica com isso. Você tem que aprender que existe dois setores em você e que você deve desprezar absolutamente um setor, a carne. Você tem que se apegar a um setor de maneira absoluta, o teu espírito. A tua verdadeira identidade está no teu espírito. Não está nas tuas emoções, não está na área da mentalidade. É por isso que você precisa trazer a tua mente em harmonia com o teu espírito, com aquilo que você é em espírito. O Novo Testamento usa muito essa expressão, em espírito, em Cristo. Amém? Vai pegando isso, porque isso é poderoso. Amém? Em Cristo significa em espírito. Todos aqueles que estão em Cristo estão em espírito. Cristo está no teu espírito. E você tem que andar em espírito. Tudo que o reino de Deus te oferece de privilégios, de bênçãos, está primariamente em espírito, na forma espiritual. Durante essa semana, eu vou estar dissecando um pouquinho essa realidade, para que isso vá entrando no teu entendimento. Você fala, agora eu estou começando a entender por que eu não tenho tido vitória na minha vida ao longo de tantos anos. Por que eu tenho trabalhado com a força da vontade e não funciona? A nossa vitória não está na nossa força de vontade quando se trata das coisas de Deus. Você vai ver que você falha miseravelmente toda vez que você quer usar a sua vontade humana para realizar os propósitos do Senhor. A sua vontade, você vai aprender, ela deve ser usada apenas para se achegar ao poder que você já tem e deixar que o poder faça a obra que você tanto espera fazer pela tua vontade caída e fraca. A tua vontade é necessária, ela precisa ser usada, mas ela vai ser usada apenas para se achegar àquilo que você já tem em Cristo. A tua vontade não será mais usada para tentar realizar as obras de Deus, para agradar a Deus, porque isso é falência pura. Amém? É muita frustração quando você tenta andar pela sua própria vontade, porque a sua vontade, a parte do poder do Espírito, a tua vontade é carnal. Você precisa saber disso. Você precisa se identificar com Cristo pela fé, usar a tua vontade para se achegar aos canais do teu Espírito que está unido com Cristo, para que o poder que já está nesse Espírito comece a abraçar a tua alma, os teus afetos, os teus pensamentos. E aí sim você começa a ser uma pessoa de poder, porque senão você não conhece o poder, você conhece somente a tua fraqueza. Eu quero falar com vocês essa semana sobre isso. Vou falar muito sobre poder e fraqueza. Poder e fraqueza. Porque essas duas coisas estão em nós. Se você entender isso, você entende o Evangelho. Amém? Porque o Evangelho fala dessas duas realidades em nós. Fala de fraqueza, mas fala de poder. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver essas duas palavras constantemente. Fraqueza e poder.
Quando ele se refere ao nosso espírito regenerado, ele fala sempre em poder, porque nós estamos identificados com Cristo em espírito. Mas quando Paulo fala da carne, ele fala de fraqueza. E todos nós temos essas duas realidades operantes em nós, e nós temos que escolher todos os dias de qual fonte nós vamos viver. Isso depende de você, não depende de Deus. Depende de você escolher todos os dias. Eu vou usar a minha mente para andar de acordo com o entendimento da verdade e vou andar em espírito. Pela fé, eu vou renovar a minha mente, vou ligá-la ao que Deus me ensina. E o Espírito que está em mim vai operar de maneira mais poderosa, porque ele precisa do meu entendimento. O Espírito Santo precisa do teu entendimento. É por isso que eu estou gastando tempo produzindo esses vídeos, para que você tenha mais entendimento de quem você é em Cristo. Porque no momento que você tem o entendimento de quem você é em Cristo, você já não se enxerga mais com as lentes da fraqueza, com as lentes da sociedade, com as lentes do passado, com as lentes dos traumas emocionais. Você vai começar a se enxergar com os olhos da fé. Você não é quem você pensa que é. Você é quem Deus diz que você é em Cristo. Isso é evangelho, não é autoajuda. A autoajuda diz assim: você é aquilo que você pensa. Deus diz: você é aquilo que eu digo que você é. Você tem que se identificar com o que eu digo que você é. Porque você diz assim: ah, Senhor, eu sou tão fraco. Deus diz: não, você é forte. Como que eu sou forte, Senhor? Eu sinto fraqueza. Não viva pelo que você sente, viva pelo que você crê. E o que você crê vai produzir mudança no que você sente. É isso. Esse é o método divino. Primeiro precisa de uma identificação em fé. E depois uma manifestação de poder. Entendeu? Quando você se identifica com quem você é em Cristo, você começa imediatamente a receber os benefícios que você já tem nele, no teu espírito. O teu espírito é um depósito enorme que recebeu todos os privilégios e benefícios de Deus. E essa semana eu peço a Deus que abra de maneira poderosa a tua compreensão, para que você possa compreender muito além dos limites da tua pequena mente, para que você comece a enxergar que apesar de todas as fraquezas que você sente, você é uma pessoa ultra poderosa em espírito. O teu espírito não tem nada a ver com a fraqueza do teu coração, com a fraqueza da tua alma, nem com a fraqueza do teu corpo. Nós podemos ter fraquezas físicas e emocionais, mas o nosso espírito, a nossa verdadeira identidade, é uma identidade renovada. Nós somos filhos de Deus verdadeiramente em espírito. É por isso que eu estou trazendo para vocês sempre o ensino de que nós somos espírito, alma e corpo. E Deus está trabalhando primariamente com a primeira esfera do nosso ser, que é o espírito, onde ele habita. Deus não habita na imperfeição. Se Deus habita em alguma parte em você, é porque alguma parte em você já é perfeita e pronta. Você consegue crer nisso? Se você crê nisso, você crê no Evangelho. Porque o Evangelho diz que você é uma nova criatura, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi feito por Deus novo. Aonde? Em espírito. Não fica olhando essa realidade no teu corpo, na tua alma, sondando: ah, isso não pode ser verdade, eu tenho tanta imperfeição, eu sou tão inadequado para Deus. Quando você faz isso, você está negando tudo que Deus está falando. Você não está se identificando com Jesus, você está se identificando com o teu pecado, com a tua fraqueza, com os teus vícios, com as tuas inadequações. Então, você precisa aprender somente uma coisa: se identifique com a sua real identidade. Você está unido com Jesus Cristo de uma maneira perfeita em espírito. E você precisa orar nesses termos. A tua oração precisa mudar. A tua palavra, o teu palavreado tem que mudar. Você tem que dizer para Deus: Deus, eu creio de todo o meu coração que eu sou uma nova criatura em espírito.
apesar de tudo que eu sinto, apesar de tudo que eu penso, eu sou uma nova criatura, é o que a tua palavra diz, eu sou justo em Cristo, eu sou um novo ser, totalmente recriado, não existe inadequação no meu espírito. O meu espírito tem todo o poder de Jesus Cristo, porque está unido no mesmo canal que Cristo. Se eu aprender a andar por essa fé, eu vou recebendo mais e mais desses benefícios do teu Espírito para o meu corpo e alma. Essa é a tua oração. É assim que você tem que se enxergar todos os dias. E nessa segunda-feira, especialmente, quando você começa uma nova semana, com todos os teus desafios de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de filha, de trabalhador, de patrão, enfim. Você tem que se enxergar em Cristo e falar: Senhor, eu quero viver a minha vida movido por essa fonte cristalina de poder que o Senhor colocou dentro do meu espírito. Não quero mais viver nessa tentativa horrorosa do meu próprio esforço de viver essa vida que eu não consigo viver. Sem o teu poder do Espírito, eu não consigo viver nada do Evangelho. Eu vou falhar miseravelmente, assim como tem milhões de crentes falhando todos os dias, porque querem viver a vida de Deus sem se identificarem com o Espírito de Deus que habita no Espírito deles. Isso que eu estou falando para você, irmão, é muito poderoso. Isso tem o poder radical de mudar a tua vida, o teu caminho. E eu peço a Deus que Ele abra o teu coração e te dê um entendimento, para que você nunca mais viva uma vida cristã de maneira religiosa. Porque não é o que você faz para Deus que te faz um cristão, é o que Jesus fez por você que te dá essa capacidade. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor dê aos meus irmãos um entendimento da verdade, de quem eles são em Cristo Jesus, daquilo que Jesus é para eles, no espírito deles, para que eles saibam que apesar que eles têm um monte de fraquezas, e é uma verdade, que eles saibam também que essa não é a única verdade, que a verdade mais suprema é que nós temos todo o poder de Jesus Cristo imputado ao nosso espírito e que nós temos condições de vencer todas as nossas inadequações, as nossas ambiguidades, as nossas tentações, os nossos desvios de mente. Nós temos da parte do Senhor essa promessa de que aqueles que creem em Ti, rios de águas vivas fluirão do seu interior, se referindo ao Espírito. E no Espírito é que está a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu é poderosíssimo. E se nós nos identificarmos com esse verdadeiro eu, o restante do nosso ser começa a ser adequado e trazido para essa redenção, de maneira que a gente, com o passar do tempo, começa a adquirir um formato poderoso pela Tua graça e pelo Teu amor. Dá esse entendimento a cada um que ouve este vídeo, porque o nosso objetivo é transformar pessoas de religiosos em filhos autênticos do Altíssimo. Para a glória do Teu nome eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus esteja com você essa semana. Eu te abençoo, no nome poderoso de Jesus. E amanhã eu encontro com você aqui. Amém.